Saúde já está de volta. A gente continua aqui falando sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é a halitose ou o famoso bafo. Você conhece alguém, você que anda com esse problema, fica ligado a partir de agora com a gente aqui, Dr. Denis Bassi. Ele já esteve aqui no Vida e Saúde. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, viu, doutor? Eu que agradeço. Olha, tem um dado bastante interessante aqui. Cerca de 30% da população, ou seja, 50 milhões de pessoas sofrem com mau hálito, segundo dados da Associação Brasileira de Halitose. Mas existe também a halitose que é temporária e tem uma que é crônica. É isso mesmo, doutor? Exatamente. Bom, a halitose é um assunto muito delicado, muito delicado. É importante a gente se lembrar de que a halitose não é doença. É um sinal, é um sintoma de que alguma coisa está acontecendo. E pode ser uma doença. Aí nós estamos falando da halitose crônica. Ok. A halitose transitória é uma halitose que é provocada por uma coisa simples, às vezes uma coisa que a pessoa come, por exemplo. Um exemplo simples. Falta de saliva, boca seca da halitose. Eu estou aqui gravando um programa de televisão e isso não é o meu habitat natural. Então a minha boca fica muito seca. São sintomas do nervosismo. Do Suor, nervosismo. boca seca, a gente fica agitado, ansioso, tá? Um sintoma do estresse. Isso pode gerar uma halitose? Pode. A mesma coisa, a boca seca, pode ocorrer em pacientes que sofreram um tratamento de radioterapia, por exemplo. Então, as glândulas salivares na região ali da cabeça, né, elas não vão funcionar mais. Aí é um caso crônico de boca seca que leva à halitose. Ok. Então, nós podemos ter problemas relacionados a coisas transitórias, dieta, estresse, condição emocional e também problemas de saúde graves que a pessoa carrega ao longo da vida e que vão provocar halitose também. Tá. A maioria das causas da halitose está relacionada com... Está na boca, a maior causa? Então, Porque tem muita gente que fala assim, é problema de estômago, é problema na garganta. eu queria ganhar R$1 para cada vez que eu escutasse na minha vida que a pessoa tem mau hálito por causa de problema do estômago. É um dos maiores mitos relacionados à área da saúde. Ótimo, então... Nem a odontologia. Na área da saúde, um dos maiores mitos é essa história de que o mau hálito vem do estômago. Na verdade, a pessoa às vezes, como você disse, é um problema muito delicado. Então a pessoa não quer assumir, ou às vezes não quer até encarar um problema mais sério que ela precisa resolver na boca. Exatamente. É muito mais seguro. Jogar a culpa para o estômago, que a gente não tem controle. É muito mais reconfortante dizer, eu tenho mau hálito, mas é do estômago, isso não é um problema meu. Né? Não está relacionado à minha higiene, aos meus hábitos. Então é mito, é uma mentira. 90%, 90 a 95% dos casos de mau hálito vem da boca. Boca a gente chama assim, boca e vias aéreas superiores, Ok. né? Garganta, essa região. A gente não chama de boca porque a gente chama de vias aéreas superiores. Tá. Mas é muito difícil, assim, atendendo pacientes na clínica há mais de 13 anos, eu poderia te dizer que praticamente nenhum. Eu me lembro de ter sido um problema de mau hálito que venha do estômago. Olha só. Então, olha, eu tenho um dado interessante aqui, que de acordo com a associação, que a gente acabou de mencionar aqui, a Associação Brasileira de Halitose, existem mais de 60 causas conhecidas para halitose. É muita coisa. É muita coisa. Como que a gente pode ajudar? O que dá para ser feito? Olha, a gente poderia fazer praticamente um programa para cada causa de halitose. Então, mas vamos falar dos mais frequentes. Que tipos de problemas são as causas maiores de halitose? Olha, um problema que é muito comum, que atinge as pessoas cada vez mais, é o estresse. Pessoas muito estressadas, né, ficam com a boca seca, né, problemas relacionados ao ronco também. O ronco promove muita descamação da mucosa da boca. Essa descamação provoca o desprendimento de pedacinhos de pele da parte interna da boca. Isso é carne crua. E essas proteínas que estão na boca são também digeridas por bactérias e causam mau cheiro. Doenças como diabetes, problemas renais, prisão de ventre, é uma causa que não é relacionada à boca, mas pode também provocar mau hálito. Olha só. Né? Estresse, cigarro, né? Muitas coisas, dieta descontrolada. Problemas dentários também podem levar... Problemas dentários, principalmente são os que mais ocorrem, né? Pessoas que não cuidam dos dentes, raízes quebradas, cáries abertas, problemas periodontais, gengivite, próteses mal adaptadas, próteses muito antigas,
todos esses problemas levam à ocorrência de mau hálito. Saburra lingual, vamos falar um pouquinho sobre a língua, que é um órgão da boca que a gente acaba muitas vezes esquecendo de dar a importância devida para ele. É um órgão que acaba acumulando muita bactéria também. Então nós podemos agora fazer uma substituição oficial. Né? As pessoas dizem, meu mau hálito vem do estômago. Não, na maioria dos casos vem da língua mesmo, da saburra lingual. Né? Estatisticamente, pela literatura científica, a gente já sabe que o maior responsável pelo mau hálito é a saburra lingual, que fica na parte posterior da língua. O que é a saburra lingual? A gente já falou aqui de placa bacteriana que recobre os dentes. Certo. A saburra nada mais é do que a placa bacteriana que recobre a parte final da língua. O dorso da língua, lá no finalzinho da língua. Então, a língua fica forrada de bactérias, você olha no espelho e você vê a sua língua meio amarelada ou esbranquiçada. Essa é a saburra lingual. E isso dá muito mau cheiro, né? Quando as bactérias elas se aproveitam ali das proteínas, dos restos proteicos que existem ali, elas começam a liberar compostos de enxofre, né? Gases que estão relacionados ao enxofre. Fica ácido. Então, esta acidez e esses compostos de enxofre cheiram muito mal. Né? Então, boa parte do mau hálito vem da parte posterior da boca ali. Agora, nem todas as pessoas possuem essa língua mais amarelada, mais esbranquiçada. O que diferencia as pessoas que têm das que não têm? Você já falou de boca seca e tal, mas de repente a higienização que está a desejar? Sim, a higienização é importante. As pessoas negligenciam demais a higiene da língua, né? Por dois motivos. Talvez por desconhecimento, né? Muitas pessoas desconhecem que necessitam fazer a escovação da língua. Muitas pessoas sabem que precisa escovar, mas por insegurança ao escovar não sabem a técnica correta, não escovam. Existem pessoas que simplesmente não conseguem escovar a língua, né? Porque o reflexo, né, de náusea provocado pela escovação da língua é muito forte em algumas pessoas. Mas dá para ser controlado, né? Depois, à medida que a pessoa vai aprendendo, ela vai conseguindo controlar aquele impulso de náusea. É importante a pessoa respeitar os próprios limites. Ok. Né? Então você escova a sua língua até onde você consegue escovar. Né? Não se violente ali na hora de escovar a língua. Tem pessoas que... Vai ser um momento de tortura a escovação. Então, escove até onde você consegue e gradativamente talvez você consiga avançar um pouquinho mais. Importante lembrar, a escovação da língua sempre é feita de trás para frente e nunca da frente para trás. A língua ela tem uma orientação das papilas, então a orientação das papilas segue a parte posterior para frente. É como se fosse um cachorrinho que tem pelo curto, você passa a mão no sentido contrário dos pelos e os pelos ficam todos levantadinhos. Acontece a mesma coisa com a língua. Então é importante escovar sempre no sentido da orientação das papilas. De dentro para fora. De trás para frente. Ok. Né? E com uma escova extremamente macia. E existem também dispositivos, aparelhinhos, escovinhas específicas para a língua. É possível encontrar hoje em alguns supermercados, às vezes em clínicas. A gente costuma oferecer para o paciente escovas específicas para esse tipo de higienização. Porque senão a gente acaba machucando e é ruim. E existe mais alguma coisa no caso da saburra lingual que dá para ser feito para tentar remediar o problema da litose? Então, é importante... Sei lá, um enxaguante bucal, Sim. ou algum tipo de remédio, ou é mais a higiene mesmo? Assim, os cuidados vão desde o tipo de alimento que se escolhe, né? Então, pessoas que comem muita carne, pessoas que comem muitos embutidos, isso acaba favorecendo a proliferação da saburra, porque as bactérias se aproveitam dessas proteínas que estão nesses alimentos, alimentos ricos em proteína. Também, assim... os enxaguatórios bucais devem ser utilizados com critério. Existem enxaguatórios bucais que devem ser recomendados apenas pelo profissional. E outros tipos de enxaguatório bucal que a pessoa gosta de usar, que tem um efeito refrescante na boca, mas isso é em decorrência da quantidade excessiva de álcool que existe nesses enxaguatórios. Então nós recomendamos que a pessoa, se for usar um enxaguatório, que utilize um enxaguatório sem álcool. O álcool desidrata tudo, né? Então a pessoa que bebe demais, ela tem uma desidratação dentro dela. Então na boca... Na mão, a gente quando passa esse alquinho em gel, realmente a mão fica bem ressecada. Então as mucosas da boca ficam desidratadas também com o uso de enxaguatório bucal com álcool. E essa desidratação promove uma descamação, e essa descamação vai levar a formação de saburra, porque é proteína, é carne crua da boca que está caindo na própria língua e sendo reaproveitada pelas bactérias. A falta de fio dental, o uso do fio dental, também pode provocar litose? Com certeza, né? Porque essa região que o fio dental limpa, né, está cheia de sujeira.
né? É muito fácil você perceber isso. Então, se as pessoas comprimirem a língua atrás dos dentes e apertarem, fizerem esse movimento e cheirarem, elas vão perceber que existe um odor que sai do meio dos dentes. Ao passar o fio dental e fazer um enxaguatório bucal ali, elas vão perceber que imediatamente aquele odor foi embora. Então, assim, é importante porque a área compreendida entre os dentes, da divisão entre os dentes... São restos de alimentos que estão sendo depositados ali que precisam ser eliminados. Precisam ser removidos, né, mecanicamente. Uma remoção mecânica que acaba com o problema. Doutora, tem uma outra questão aqui que seriam os cásios amigdalianos, é assim que se fala? São aquelas bolinhas que se formam lá atrás, no fundo da garganta. Elas também causam mau cheiro. O que forma essas bolinhas? O que favorece a formação? É o mesmo processo, né? Só que a formação é um pouco diferente dada a anatomia da amígdala, né? Então, o que é um cásio amigdaliano? Cásio vem de queijo, né? Caseína, que é uma substância que dá o odor para o queijo. Então, tudo que a gente fala que é meio mal cheiroso, a gente fala que tem cheiro de chulé, né? De queijo, tem caseína ali. Caseína é mal cheirosa. Então, às vezes o paciente ele chega na clínica e diz assim, doutor, eu tossi ou eu espirrei e saiu uma bolinha branca esquisita, muito mal cheirosa. Esse é o cásio amigdaliano. Então, a amígdala, ela é muito irregular. É uma bolinha que fica ali atrás, né? No começo da garganta, e ela se assemelha bastante a uma folha de papel amassada, toda irregular. E ali se forma também placa bacteriana. E só que, como existe uma forminha um pouquinho mais profunda, né, você tem a formação de uma bolinha que fica ali, que é o cásio amigdaliano. É uma placa bacteriana concentrada. Então, ela se desprende às vezes, até exercícios para fazer com que o cásio amigdaliano se desprenda. E isso cheira muito mal. E existe também a situação onde ocorre um refluxo que vem do nariz, né? Nós temos ali, às vezes, secreções nasais que acabam retrocedendo ali para a região da garganta e também alimentam os cásios amigdalianos. Cheiram muito mal e realmente problemas de infecção de garganta são bastante responsáveis pelo surgimento da litose. Agora é o seguinte, nós já sabemos que existem exames super precisos, que são capazes de identificar o nível de halitose e até mesmo a origem do problema de uma maneira mais precisa, né? Hoje em dia não é uma coisa mais empírica, dá para fazer exames mais específicos. Como é que funcionam esses exames, doutor? Bom, existe hoje um aparelho chamado alímetro. O alímetro, né, é um aparelho que detecta a qualidade do ar ali, né, do hálito da pessoa. Então, ela vai detectar a quantidade desses voláteis, né, derivados desses gases ruins, né, do enxofre na boca da pessoa. Mas a gente deve se lembrar sempre que o padrão ouro, né, ainda é o nariz humano, né? Para a detecção de mau hálito, o nariz humano ainda é o mais importante. O alímetro, ele vai fazer uma detecção mais técnica do tipo de substância química que está presente ali. Para tentar levar o profissional para o foco do problema. Para detectar o tipo de problema e para fazer uma abordagem e um planejamento clínico para a gente conseguir resolver o problema do paciente. Mas o nariz é ótimo, né? Vai lá, cheira a boca da esposa, cheira a boca do marido. Tem que ser alguém assim próximo, mesmo, né, gente? E a gente precisa ter humildade também de quando alguém falar esse tipo de coisa, porque é um negócio que geralmente gera mal-estar, mas a gente precisa procurar ajuda e, graças a Deus, tem ajuda profissional disponível que vai resolver o problema. Porque quando a gente joga a culpa pro meu estômago, ou é um problema que a gente não encara, a gente não resolve o problema. Mas tem cura. Uma coisa muito interessante, a Associação Brasileira de Halitose, ela oferece um serviço muito legal, que é o de enviar um e-mail anônimo para a pessoa que você considera que tenha mau hálito. Então, não é mais necessário você se constranger na situação do emprego, em casa. Você simplesmente manda um e-mail anônimo, a Associação Brasileira se encarrega de encaminhar esse e-mail com as dicas de como cuidar, com os tipos de profissionais que devem ser procurados. E isso é um ótimo serviço, porque quem tem mau hálito normalmente não sabe que tem mau hálito. Aonde que a gente encontra esse endereço? Fala aí para o nosso telespectador. É a Associação Brasileira de Halitose, né? Então... eu tenho aqui a sigla ABHA. Isso.
www.associação brasileira de halitose ou nos sites de busca mesmo, Associação Brasileira de Halitose. Tá. Ali você vai encontrar a maneira mais... serviço útil para você, Exatamente, viu? extremamente útil. Doutor, só para a gente finalizar aqui a nossa conversa, existem alimentos que realmente, como você disse, os embutidos, as carnes, que favorecem o acúmulo e a halitose em si. Cafeína também está inclusa nesse pacote de alimentos. Que outros alimentos a gente pode começar a pensar mais? Olha, cafeína, por exemplo, é ruim porque é muito comum que as pessoas que consomem muito café tenham problemas estomacais, refluxo, gastroesofágico, etc. O que acontece? A pessoa bebe muito café, que é muito ácido, com muito açúcar. Fica com aquele odor azedo. Exatamente. Aí ela tem um refluxo, esse refluxo praticamente queima a garganta da pessoa, causa uma inflamação e essa inflamação vai fazer com que haja surgimento de mau hálito. Pessoas que exageram também no consumo de cebola, alho, esse tipo de coisa vai causar uma halitose transitória, né? Mas que pode ser bem incômoda também. Exatamente, né? Mas assim, hábitos relacionados ao uso de cigarro, refrigerantes em excesso, café, chá, isso acaba provocando um excesso de acidez que pode se refletir, como eu já disse. O mau hálito não é uma doença, mas é um reflexo desse tipo de alimentação ruim que às vezes as pessoas têm. Que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado e merece a nossa atenção. Com certeza. Doutor Denis, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Muito obrigado. Mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui comigo uma receita de muesli de chia deliciosa. Não perca, daqui a pouquinho a gente já está de volta.